Boa tarde, parceiros, amigos, clientes. Hoje nós estamos aqui com uma alegria muito grande para inaugurar o nosso Experiências Memoráveis do Mercado Imobiliário. Abraçamos esse projeto com muita alegria, a fim de proporcionar a todos nós que trabalhamos do mercado imobiliário energias novas, energias refazedoras dos nossos ânimos. Precisamos, apesar dos grandes desafios que estamos aqui passando nos últimos dias, né, com vários mercados fechados, várias empresas fechadas, vários empresários passando por grandes dificuldades financeiras. E foi deste momento que surgiu essa ideia de construir o Experiências Memoráveis do Mercado Imobiliário. Nós vamos trazer aqui nesse ambiente vários profissionais, sejam eles de imobiliárias, parceiros imobiliários nossos, que a gente sabe que são, além de parceiros, amigos, e a gente sabe de todas as dificuldades que esses empresários tiveram ao decorrer das suas carreiras e foram vitoriosos e hoje estão muito bem estabelecidos. Vamos trazer também parceiros de seguradora, parceiros de diversos produtos, todos eles com este ênfase de abastecer o nosso espírito de energias para que a gente possa perseverar. E hoje o Carlos já está aí, já vi que ele já entrou. O Carlos é o nosso diretor da Sancruza Imóveis, uma imobiliária super tradicional aqui do mercado de Contagem, uma imobiliária que tem muitos diferenciais. Eles trabalham conosco no segmento dos seguros há 15 anos. É uma parceria muito forte, onde a gente experimentou e testou muitos produtos e nós convidamos, justamente por ele ter sido o nosso primeiro parceiro aqui em Contagem, a gente quis que o Carlos inaugurasse esse nosso projeto. Por quê? Porque ele tem uma história muito bacana, ele tem uma história aí de sucesso, uma história comum a todos nós. Porque, como eu disse para algumas pessoas que convivem conosco, é muito bom a gente ter um mentor, é muito bom a gente admirar as pessoas, mas por que não admirar as pessoas que estão aqui conosco, no nosso dia a dia, que convivem aqui conosco? São pessoas da nossa realidade e é por isso que eu vou chamar aqui agora o Carlos para ele as suas experiências. Ei, Carlos! Carla, como vai? Beleza, amiga? Ei, Tá me ouvindo aí? Carlos! Tô sim. Tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui falando com você, minha amiga. Prazer é todo nosso, Carlos. Eu fiz uma pequena introdução aqui antes de você entrar. Estava Minha internet estava ruim Voltou. aqui, agora tá beleza? Agora tá ótimo. Tava travando, agora tá Ah, ótimo. que bom, que Né? bom. Eu fiz uma pequena Prazer, tá, Carlinha, falar com introdução. você. O prazer é nosso, Carlos. Eu fiz aqui uma pequena introdução, né, da nossa história Ampliar e Sancruza, do que a Sancruza representa no mercado de contagem, do quanto que vocês são inovadores, sempre buscando alguma coisa, mas, sobretudo, eu estava dizendo particularmente da sua história, né? A sua história, que é uma história de sucesso, e diante de todos esses grandes desafios que nós estamos passando nesses últimos meses, né, a gente está sentindo as pessoas assim, ficando muito desanimadas, né, se contaminando com esse excesso de notícias negativas
que todas as redes, né, divulgam, e acaba a gente se contaminando e a gente deixando de fazer aquilo que a gente pode fazer. E aí eu pensei, puxa vida, por que não a gente trazer história de pessoas que nos inspiram, pessoas que estão conosco no dia a dia, porque é muito legal a gente admirar um astro do rock, admirar, né, pessoas que moram até em outros países, mas por que não a gente admirar aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia, que a gente encontra toda hora? A gente não precisa ficar buscando pessoas longe, né? A gente pode admirar e se inspirar em pessoas que têm a ver com a nossa realidade, né? E aí, Claro. por isso que eu quis te convidar para inaugurar esse primeiro bate-papo, porque nós, todos da Ampliar, temos uma profunda admiração pela pessoa que você é, pelo pai de família que você é, pelo empreendedor que você é. Você realmente nos inspira e a gente quer que você conte um pouco da sua história e inspire aos nossos outros parceiros, aos nossos amigos e familiares. Então, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua para depois a gente entrar aí na história. Claro, claro. Bom, é mais uma vez um prazer, né, Carla, participar desse bate-papo com você. Engraçado, você falou umas 2, 3 vezes aí uma palavrinha que me toca muito, que eu acho muito legal, que é inspirar pessoas. Assim, eu conto um pouco a história da Sancruza, a minha história, para todo lado aí no Brasil, e eu não sou palestrante, nunca me intitulei palestrante, nada contra, muito pelo contrário, acho muito bacana, eu sou fã de participar de palestra e tal, mas eu acho que a minha missão é outra. E nesses bate-papos, a minha ideia é inspirar pessoas. Contando um pouco da minha história, do que eu vivi, do que eu passei. Então, assim, cada vez que eu conto um pouquinho da minha história e que eu consigo inspirar alguma pessoa que faça alguma coisa diferente no seu dia a dia, quando ela volta para sua empresa, e que ela consegue melhorar um pouco como pessoa ou como empreendedor, é o que eu busco, sabe? Então, assim, nesses bate-papos e tudo. Nunca recebi um centavo para fazer palestra nenhuma e continuo nesse mesmo pensamento, nessa mesma ideia. E quando a gente está falando para amigo, né, de longas e longas datas aí do mercado, é melhor ainda. Então, é um prazer muito grande estar falando com você aqui. Ô, Carla, eu tento muito, com o meu time, com a minha turma, passar um pouquinho do que eu vivi nesse mercado, do que eu vivo nesse mercado, né? A gente conhece várias histórias no mercado imobiliário, ou, de um modo geral, de pessoas com características diferentes. Então, eu sou um exemplo muito legal de uma pessoa que começou de família super humilde e conseguiu ir crescendo dentro de uma instituição, fazendo coisas que a gente achava correto. E o que incomoda, que a gente tem que tomar muito cuidado com a geração nova que tem chegado, que a gente tem que instruí-los muito bem. Essa geração Z aí, geração Y e tal. É a velocidade das coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que as coisas têm o seu tempo, né? Você não pode ser uma pessoa imediatista. Então, nós estamos falando aí, contando um pouquinho aí do meu percurso dentro da Sancruza. Eu entrei na Sancruza em 99. Então, eu 99. fiz em 99. Então, assim, eu já fiz 20 anos. E a Sancruza, Carlos, ela existe há quanto tempo? Há 67 anos, né? Então, 67 assim, ela faz o ano de inauguração dela, 1954. 1954. É uma empresa familiar. Uhum. Hoje ela está na 3ª geração, Carla. Ela foi fundada pelo avô do presidente da empresa, que é o Evandro. Uhum. Passou pelo pai dele e agora está no neto, né? Então, assim, e o mercado imobiliário, ele sempre foi um mercado muito instável, né? O Brasil é um país muito instável. Isso afeta diretamente o mercado imobiliário. Então, raríssimas empresas conseguiram passar por diversas crises econômicas que o país viveu, igual a Sancruza passou. O nosso PJ, né, quem é do mercado imobiliário sabe, o nosso cresce 55. Então, assim, é um negócio uma história muito legal. E isso ajuda muito a gente no dia a dia, porque essa solidez e esse tempo de mercado,
dá uma segurança muito grande para uma pessoa que está querendo buscar um imóvel para comprar ou para alugar no mercado imobiliário e se sentir insegura. Então, peraí, poxa, uma empresa que tem aí quase 70 anos, que está no mercado, no mesmo lugar, com a mesma família, ou não é uma empresa séria, né? Então, É acho que muita isso é muito bom. solidez. Muita. É. Esse é um pouco assim da história da Sun Cruz. A gente vai falar um pouco sobre as questões digitais e tal, os desafios, mas assim, às vezes a pessoa pensa, mas uma empresa de 60 e tantos anos é muito mais fácil, a minha empresa é pequena, é mais difícil. Às vezes não, pelo contrário. Uma empresa de 67 anos pode ser um dinossauro do mercado. É uma empresa que há pouco tempo atrás a gente anunciava num jornal de classificados e esperava o telefone tocar e não fazia nada, e achava ruim. Hoje em dia Isso você faz mesmo. 1 milhão de coisas e tal. Então, assim, a mudança depende mais das pessoas, a gente vai falar muito sobre isso, do que CNPJ. Tá? Eu sempre falei muito, na época que eu estava na Netmóveis, tudo, as associações, as empresas são CNPJ apenas. O que Isso faz as mesmo. coisas acontecer são as pessoas, né? Então, assim, eu entrei em 99, tá? Já faz Uhum. 20 anos que eu estou na Sun Cruz, e eu entrei lá como vistoriador. Então, assim, era mais ou menos um cargo como se fosse um office boy hoje. E, Olha. e qual que foi esse segredo, assim, desse período todo de crescimento lá dentro? Lá eu passei pela locação, eu passei pelo financeiro, eu passei pela área de vendas. Então, assim, eu rodei a empresa toda, conheci um pouquinho de cada segmento. Acho que isso foi muito bom para mim. E assim, sempre, se falar assim, Carlos, mas tem uma coisa que hoje, né, Carla, você conhece bem a história, eu me tornei sócio da Sun Cruz há 6, 7 anos atrás. Uhum. A gente chegou num estágio, a gente, quando eu falo a gente, sim, eu e a minha esposa, né, a gente chegou num estágio profissional que eu iria para um negócio próprio, né, a gente iria abrir um negócio para a gente, ou a gente iria entrar na sociedade. E foi nesse Uhum. momento que a gente optou e acabamos se tornando sócio e tal. Então, passar esse período todo lá dentro, isso veio, falei assim, Carlos, em uma palavra só, o que se resumiria isso de conselho para uma pessoa? Entregar mais do que sempre foi me pedido. Eu Uhum. falaria que isso talvez tenha sido o meu diferencial. Às vezes, hoje, as pessoas não fazem nem o que precisa ser feito. E a Isso. maioria das pessoas faz o que precisa. Ponto final. Isso. Eu sempre foquei em fazer mais do que precisava. Então eu fazia o que precisava ser feito e entregava um plus a mais, fazia alguma coisa diferente de uma forma, entregava um resultado um pouco superior ou num prazo mais curto, sabe? Então esse se eu for falar assim, o meu diferencial desses 20 anos, de eu ter conseguido me destacar, porque em 67 anos passaram diversas pessoas pela Sun Cruz, né? Centenas. Uhum. Por que Uhum. né, eu me diferenciei dos demais? Eu acho que isso seria um grande diferencial. E o segundo, que a gente tenta o tempo todo imputar isso no nosso time, é trabalhar com a cabeça de dono. O que é isso? A pessoa trabalhar numa empresa como se fosse dela. E em quais atitudes? Até a criação ou as ideias de um novo projeto, como também Uhum. passar pela sala, pelo corredor, um clipe estiver caído no chão, pegar o clipe e guardar. São, assim, Exatamente. atitudes que vão ao extremo, sabe? E isso eu sempre Uhum. fiz, em todo o período que eu fiquei na Sun Cruz, eu sempre tive essa cabeça e não tive muita pressa, sabe, cara? A gente tem as etapas que têm que ser cumpridas. Isso. Ah, mas eu estou entregando mais resultado do que eu preciso, já tem 6 meses, até hoje eu não mudei aqui dentro da empresa. Calma, né? Uhum. As coisas Uhum. acontecem e tal. Então, Uhum. assim, esse é um pouquinho aí da história desses 20 anos, né? Resumidamente, esses conselhos que eu deixaria aí para a turma. Eu digo, Carlos, que os momentos que nós estamos vivendo hoje, a gente está, você falou, você não tem nada contra palestrante, nem contra coach, nem contra mentor, né? Tá uma Inclusive eu onda tenho, tá? disso. Eu tenho os Não, eu mentores, eu tenho, também, inclusive. exatamente, eu também. Só que o seguinte, acontece uma chuva de informação e a gente parte daquele pressuposto seguinte, que para eu obter sucesso, eu preciso ser muito sofisticado, eu preciso fazer coisas
muito complexas. E é exatamente isso aí que você falou. Eu tenho um episódio lá no Ampliar muito interessante. Se a Isabela estiver me escutando aí, ela vai se recordar. Né? A Isabela é minha gerente lá na Ampliar. E um dia, eu sempre chego com alguma coisa, ou um lanche para minha equipe, pão, bolo, alguma coisa. E um dia eu cheguei com um pacote de pães quentinhos, e quando a gente abriu a geladeira, não tinha manteiga. Eu falei, puxa vida, esqueci da manteiga. Eu achei que tinha manteiga, esqueci da manteiga. A Isabela saiu sorrateiramente, foi na bolsa dela, pegou o dinheiro dela e foi na padaria que estava na esquina, comprou a manteiga e foi lá na minha sala e falou, Carla, a manteiga já está lá. Eu, como assim? Não, eu já comprei a manteiga. Então, são coisas muito simples que diferem a gente do mundo, né, do mundo todo. Isso aí. É a palavrinha de ordem é proatividade, essa percepção afinada que a gente tem que ter com as oportunidades que aparecem. E eu falo isso para o meu filho caçula. Eu falo com ele assim, olha, quando você fecha a gaveta, que é um ato simples, você está se treinando para algo muito mais complexo. Porque se você tem preguiça de fazer as coisas simples, você não vai fazer as coisas mais complexas, né? Então a gente tem que estar sempre treinando. É isso mesmo. Hoje, coincidentemente, eu falei para a Márcia isso. Eu vi uma pessoa falando e é verdade. Hoje em dia os jovens, né? Eu quero dominar o mundo. Não, ok, beleza, mas arruma sua cama na hora que você acordar. Vamos começar por aí, né? Arruma a cama. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia, são pequenas vitórias que você vai alcançando, essa questão de motivação. Eu sou um cara muito analítico, você me conhece, meu negócio assim, é mais palpável do que você ficar viajando demais. Então, eu não sou muito fã de coisas motivacionais. Eu acho que a motivação depende de cada um, sabe? É muito difícil. Individual, né? Eu crio situações e que as pessoas podem se motivar por essas situações. Mas palestra que eu vou contar um tanto de história para a pessoa ficar motivada, motivação é igual banho, né? Todo dia, senão não funciona. Então, assim, a gente acredita na Sancruza em pôr a mão na massa, né? Tem que fazer acontecer. E talvez, assim, um grande diferencial que a gente tem é o feito é melhor do que o perfeito. Não dá para você ficar esperando o melhor método, o melhor sistema que você vai ter, a melhor oportunidade. Faz do jeito que dá para fazer a ideia que você quer colocar em prática, que é melhor do que você não fazer, sabe? Então, assim, a gente tem muito essa dificuldade. E a disciplina de pôr em prática, a disciplina de fazer acontecer, então acaba gerando um problema também. Mas é um diferencial que poucas pessoas têm. A gente tenta lá na Sancruza, eu vou falar com você um pouquinho mais para frente, mas a gente tenta ser formadores de empreendedores. Na minha opinião, cada um é uma SA. Cada funcionário, cada colaborador, cada corretor é uma SA. E ela tem que aprender a ter aquele sentimento de gerar receita, de gerar despesa, de controle, sabe? A gente tem alguns programas lá, gestão de despesa, gestão matricial de despesa. Ela aprender a lidar com aquilo vai ser bom para ela no dia a dia, na casa dela, na vida pessoal, na vida particular, sabe? Então, assim, o que a gente passa para esse pessoal me agrada muito ver depois que eles saem da Sancruza, se tornando empresários, empreendedores, e você conhece alguns que passaram por lá. Isso. E eu encontro com eles no dia a dia, sabe? A pessoa tem aquela gratidão muito grande por a gente ter formado ela, aquele respeito pela gente. Assim, poxa, isso vale mais que dinheiro, sabe, Carla? Então, são princípios e valores que a gente não abre mão. Exatamente, porque esses profissionais, desse quilate que você está dizendo, nós vamos usufruir deles momentaneamente. Momentaneamente, porque não tem jeito. Não tem jeito, né? Todo mundo Exatamente. quer o seu lugar, o seu sol brilhando e não tem jeito, né? Exatamente. Agora, Carlos, vamos voltar aqui um pouquinho, porque são 20 anos de Sancruza, então a Ampliar quase entrou na sua vida, na vida da Sancruza aí 5 anos antes, né? A gente entrou na Sancruza em 2008.
E a gente passou por um desafio muito grande, porque, como eu disse na minha introdução, vocês sempre buscaram diferenciais, talvez por isso vocês se destaquem tanto no mercado, né? Hoje você tem uma equipe grande de locação, uma equipe grande de vendas então é super grande, né? São várias equipes coordenadas aí por você. E eu lembro que lá em 2008, quando a gente começou a introduzir o seguro-fiança lá na Sancruza, o mercado inteiro só operava com seguro-fiança à vista, no modelo à vista. E aí a gente entendeu que a gente tinha que oferecer para os inquilinos, para os pagadores, né, uma forma mais suave de pagamento. E, na época, a seguradora Porto Seguro era a única que trabalhava com o produto, ela tinha o produto no seu portfólio, mas não tinha o produto no sistema, né? E aí a gente começou a oferecer. Eu queria, até nostalgicamente dizendo, tá? Eu acho que você nunca me falou isso de uma forma concreta, porque eu vivi todos os momentos com a imobiliária, mas eu nunca escutei isso de você. O que o seguro-fiança, nesse formato mensalizado, proporcionou para sua carteira de locação? Fala para gente. Pois a gente tem que tomar muito cuidado lá, sabe, Carla? Eu falo muito lá com o Evandro, principalmente, que tem esse DNA também muito inovador, que a gente tem que tomar até muito cuidado com isso, porque eu li num livro uma vez que fala que a quantidade de boas ideias é maior do que a nossa capacidade de executar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente fica o tempo todo tentando inventar alguma coisa diferente. Verdade. Às vezes dá certo, e muitas vezes não dá, sabe? Então quando eu faço algumas palestras, eu falo com o pessoal, eu gosto muito de contar casos que deram errado, porque a impressão que se tem quando você vê as palestras das pessoas é que o mundo é uma maravilha, que tudo dá certo, né? E não é assim que funciona e tal. Então, eu tenho uma parte até legal que eu fui fazer a fachada da Sancruza igual a fachada da Souza Gomes, que é muito bonita, né, e tal. Uhum. E eu tirei a foto porque eu mostrei pro Diogo, falei, Diogo, não tem base, olha que horroroso que ficou e tudo. Então, a gente gosta muito de inventar. E nessa época, a gente estava buscando um jeito de fomentar a nossa carteira de locação. E buscando no mercado quem fazia alguma coisa diferente, nós vimos que em São Paulo tinha uma imobiliária gigante que te operava num sistema bem diferente, que era o inquilino entrava por imóvel, contratava o seguro-fiança e pagava mensal, Coelho da Fonseca, que pagava o valor do seguro mensalmente. E era uma operação diferente, complexa, mas assim, como que a empresa vai dar certo hoje? Quando ela resolver algum problema de um cliente. Ela não tem que pensar em vender mais para lucrar mais, ela tem que pensar em resolver algum problema. Quando ela resolve o problema de alguém, ela vai ter resultado. O Uber chegou para resolver o problema do cara que precisa pegar um táxi rápido e pronto. E aí a gente viu aquele produto legal, não era nossa praia, a gente precisava de achar alguém que topasse encarar aquilo com a gente. Pô, como é que funciona? Porque nós entramos em contato com a Porto Seguro, aqui em BH, os caras não sabiam nem o que eu estava falando. Né? Então, foi quando a gente sentou, né, com a Ampliar, a Ampliar estava começando, eu lembro que você estava ali perto do Hermes Pardini, no Norberto Maia e tal, um escritório pequeno. E aí vocês toparam a encarar isso com a gente, e foi um negócio muito estranho na época, porque a gente acabou que foi ensinar a Porto Seguro aqui de Minas Gerais a fazer a operação da Porto Seguro, né, que ele já operava no Brasil. E com isso, a gente realmente resolveu o problema do cliente, porque facilitou demais a contratação, o seguro era caro na época, e ele conseguia pagar isso mensalmente, diluir os valores. E eu lembro, Carla, que na época nós aumentamos em 4 vezes os nossos números de contratos através do seguro-fiança. E que, para mim, é o melhor do mundo. O seguro mais, né, garantido. Eu tento o máximo possível transferir minha carteira de fiador tradicional para as fianças de cartão de crédito ou para o seguro-fiança, que é muito mais seguro e menos trabalhoso. Burocrático. Assim, menos burocrático. E, na época, a gente deu um salto absurdo na nossa carteira,
ao ponto dos concorrentes, né, ligarem, querendo saber, e que era ilegal, que não podia, que no final, aquela coisa toda. Mas, assim, foi muito bacana e foi muito difícil, né? Porque foi um negócio novo, que ninguém sabia trabalhar, um tanto de erro, você lembra? Um tanto de problema, Lembro. mas é assim que funciona, né? Quem quer É. desbravar tem esse risco. Você tem que ir na frente, você tem que ter os percalços para você inovar. E na época foi uma coisa muito bacana, foi um resultado muito bom que nós tivemos e foi muito legal essa parceria, tá, com a Ampliar. Na época, inclusive, vocês praticamente nem ganharam dinheiro com isso, né? Porque tinha que colocar mão de obra e tal. Mas aí foi que começou a Não, parceria você nossa com a Ampliar. determinava a comissão que eu ia ganhar, você lembra disso, né? Agora pode aumentar um pouquinho, agora Era. diminui, É porque né? você E sabe, tal. Carla, a nossa ideia, o mercado ele é comissionado, mas você conhece a nossa filosofia e não mudou até hoje. A gente nunca Sim. preocupou com comissão. A minha preocupação é fomentar o. Acho que travou um pouquinho, Carlos. Tá me ouvindo? É. Sim, Mas então agora a sim. nossa ideia sempre foi fomentar o nosso negócio de locação de imóveis. Uhum, Então, assim, tem imobiliárias que eu vejo muito que elas trabalham com uma seguradora ou uma corretora X ou Y para ganhar uma comissão na negociação. E o meu negócio não é esse. O meu negócio é atender o cliente, aumentar minha carteira de aluguel, vender mais. Então, assim, a gente uhum. nunca, nosso DNA nunca foi esse. Por isso que a gente Exato. está aí, sei lá, vai fazer quase mais de quase 15 anos que a gente está em parceria com a Ampliar, né? Então, enfim, lá atrás foi um negócio bacana. A gente começou através de um projeto maluco e que a gente vai achar outro rapidinho, tá? A gente está com algumas Eu, ideias boas. pois é, e nós também. Estamos com um monte de coisa para te apresentar aí que você vai ficar encantado, viu? Encantado. Legal. Que é o assunto que eu ia entrar exatamente nesse agora. O mercado mudou completamente, né, Carlos? De 2008 para cá, meu Deus, quanta coisa mudou, quantas imobiliárias fecharam, quantas dificuldades a gente encontra com aqueles, principalmente com seus corretores de venda, que tem muita resistência com tecnologia, que não gosta de digitar as informações, mas a gente sabe que para nos direcionar até estrategicamente, as informações hoje são fundamentais para qualquer tomada de atitude dentro da empresa, que pode significar um crescimento ou a própria falência, né? E a gente sabe que a era digital, o objetivo dela é esse. É realmente Exato. viabilizar informações rápidas, buscar algoritmos aí que tenham assertividade para a gente poder conseguir atender o cliente da gente da melhor maneira possível, né? E com isso tem entrado muita coisa. Muita coisa, muito produto diferente, né? Hoje, você vê, em 27 anos, a Porto Seguro atuou sozinha no mercado brasileiro. Hoje, a gente já está indo para a quinta seguradora que também vai trabalhar com o produto fiança locatícia. Isso é fundamental para a saúde financeira do nosso inquilino, porque ele vai ter custos mais acessíveis e isso vai só valorizando a nossa cadeia produtiva como um todo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que a Sancruza está se posicionando diante dessa era digital e um recado importante para aquelas pessoas que acham que ainda, né? Não, eu vou continuar fazendo aqui minha planilhinha de Excel, vamos deixar um pouquinho mais para frente, depois eu mudo, né? Fala um pouquinho sobre isso para gente. Então, Carla, até no começo eu falei um pouquinho sobre isso, dessa dificuldade que as empresas têm de se transformar digitalmente. Talvez o nome seria esse, né? De fazer essa Isso. transformação digital. Eu acho que isso aí é um negócio que você tem que trabalhar em quatro mãos. Eu não acredito, principalmente no mercado imobiliário, que uma empresa que vai ser 100% somente focada no digital, ela vai conseguir atingir bons resultados. O que você chama de bons resultados, tá? Eu, particularmente. Uhum. Que uma empresa seja uma empresa lucrativa, que seja uma empresa sustentável, mas que seja uma empresa admirada.
Uhum. A gente muito preocupado, o tempo todo a gente está colocando dinheiro, por exemplo, em pesquisa de satisfação, para entender qual que é a percepção do cliente com relação ao nosso resultado. Então, a gente mede o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está, acho que quase com 7,8, se eu não me engano, de 0 a 10 em análise da percepção Satisfação. do cliente de satisfação. A gente está colocando um sistema lá agora que vai fazer isso automático. Na hora que a pessoa desliga o ramal, já vai automaticamente para uma avaliação. Então, Uhum. assim, tem que casar as duas coisas, sabe, Carla? É isso que é o difícil. A gente acredita muito que uma empresa digitalmente transformada, ela vai facilitar demais a vida do cliente lá na ponta. Uhum. A gente está passando ainda por esse processo de forma muito forte. Nós trocamos o sistema da empresa inteiro. A gente teve agora, há pouco tempo atrás, uma decisão de sair de uma rede que a gente participava. Hoje a gente está sozinho, mas por autonomia, para a gente ter a Uhum. nossa autonomia e principalmente para acelerar essa mudança e essa transformação digital. A gente percebeu que no trabalho em rede, então, era mais difícil eu dar uma acelerada nisso. Agora, a gente toma muito cuidado para não abrir mão do pessoal, né? Do tete a Uhum. tete, de conversar com o cliente, enfim. Eu acho que as empresas vão passar por esse período de transformação digital investindo e mesclando pessoas. Eu tenho pessoas, né, na Sancru em esse DNA digital, essa geração que está chegando e tal. Então, o máximo possível, a gente está tentando evitar de deixar essa pessoa travada, a gente está tentando deixar a empresa um pouco mais descontraída, a gente está pensando já na possibilidade de dias e horários flexíveis, sabe? A pessoa poder trabalhar. Por que ela tem que trabalhar de segunda a sexta e sábado, domingo ela tem que ficar em casa? Por que ela não pode ir no sábado, ficar lá o dia todo e Uhum. terça-feira ficar em casa? Uhum. Porque falaram que era assim desde o começo Uhum. e a gente Uhum. tem que manter isso, sabe? Então, assim, a gente está começando a pensar Uhum. já nisso. A pessoa poder chegar lá 10 da manhã, ir embora 6, ou embora 8, ou embora 5 da tarde, entregar o que ela Tem gente que vai te dar precisa de entregar de resultado com resultado. 2 horas, né? Então, é isso aí que importa. Agora, é uma cultura impregnada, difícil da gente se livrar dela. É um negócio meio assim, Difícil. assusta. Então, assim, eu joguei essa ideia É. lá e a gente está digerindo isso ainda, né? Peraí, mas como assim? Como é que funciona? O cara vem, mas eu acho que a tendência nossa é ir por esse caminho, tá? A gente está Ô, nesse processo Carlos, deixa ainda. eu só te. Diante disso que você falou, e só para a gente não perder, diante da pandemia, quando a pandemia começou, você ficou algum tempo home office com a equipe? Ficamos. Assim, na realidade, a San Você. Cruz, ela não. Pois não. Não, eu queria dizer o seguinte: a sua percepção de produtividade durante esse home office, né? Porque assim, na Ampliar, a gente percebeu que a gente não parou um minuto. A gente trabalhou muito mais do que a gente está trabalhando fisicamente na empresa, né? O home office tem isso, essa Sim. questão. Agora, é uma cultura realmente desafiadora, né? Porque você precisa de estar muito alinhado com a empresa, com o resultado, para que você. E uma disciplina muito rígida para que se cumpra tudo que está sendo estabelecido pela empresa. Então, o que aconteceu na San Cruz? Como eu sempre falo, nem tudo são flores. Essa situação da pandemia, que é um caos que a gente está vivendo, e talvez daqui a 200, 300 anos eles vão falar nesse período, né? Viraremos história, né? Viraremos história. Tem algumas coisas que vão ficar de positivo. Acelerou, na minha opinião, anos e anos e anos esse processo de reuniões virtuais, de home office. Eu acho que a gente deu um pulo absurdo. O Sim. problema todo, Carla, é que isso foi muito abrupto. O negócio aconteceu de um dia para o outro. Então, nós tivemos muita dificuldade no começo de adaptar a essa situação de home office. Então, não. Acho que você deu uma travadinha de novo.
Oi, voltou, né? Depois de um certo período, a gente começou a aprender a trabalhar com home office. Aí as coisas começaram a fluir. Então, assim, a gente foi entender melhor como que funcionava, como que o pessoal estava fazendo, e a gente começou a usar algumas técnicas. Por exemplo, eu estou em casa, em home office, nessas 2 últimas semanas. E o que eu faço? Eu acordo, eu visto o meu uniforme de trabalho, eu visto minha calça, como se eu estivesse indo para a empresa trabalhar. Eu Indo tenho pra o meu empresa. espaço de trabalho, sabe? Então, assim, a gente foi aprendendo na realidade. Hoje, a gente já tem uma performance muito melhor, uma produtividade muito maior. No meu caso, especificamente, eu estava até falando com a Márcia isso, meu resultado está melhor do que na empresa. Porque você tem algumas particularidades que você dispersa seu tempo, ou ser interrompido com muita frequência, que acaba que em casa você Uhum. não tem muito, sabe? Mas assim, é um Isso. processo de amadurecimento que a gente está tendo. Tem Uhum. empresas que estão voando no home office, muitas empresas não vão mais voltar para o sistema 100% presencial, e a gente, Uhum. eu diria que nós estamos no meio do caminho. Nós estamos Uhum. aprendendo esse novo modelo e entendendo melhor como é que ele funciona, sabe? Uhum. É, é um grande desafio mesmo. E você tocou num assunto aí bem importante, que apesar de todos esses grandes desafios que estão sendo atrozes para muitos mercados mesmo, a gente percebeu que o nosso mercado imobiliário ele não parou momento algum. Ele pode ter diminuído, desacelerado, mas ele não parou em momento algum, né? E a gente está tendo notícia, você me disse outro dia, de grandes empresas que estão aí conseguindo bater suas metas, conseguir feitos que até nos momentos normais aí elas não tinham atingido, né? Eu acho que esse é o grande desafio de todo empreendedor. Né? O grande desafio é a gente se adaptar rapidamente ao que está sendo imposto por nós, pelo mercado, pelas mudanças, né? A gente tem que se adaptar muito rapidamente. A Ampliar tem feito muito isso, sabe? A gente desenvolveu durante a pandemia coisas muito interessantes que a gente está consolidando para apresentar para o mercado, Legal. que a gente vai escrever história, sabe? A gente vai escrever história, igual você falou, a gente está aqui para inspirar, né? A gente não está aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho bem feito, do cliente estar satisfeito com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? E a gente está nessa linha aí. Fala um pouquinho disso, porque falta poucos minutos aí, uns 15 minutos para a gente encerrar, e a gente realmente tem que deixar uma injeção de ânimo nas pessoas, né? Olha, acreditem no mercado imobiliário, quem não entrou pode entrar, pode treinar, pode se capacitar, porque hoje a gente está meio que amarradinho, mas na hora que soltar as cordas, eu não sei nem aonde que a gente vai parar. Nós É, vamos alçar voos inimagináveis. Eu sinto isso verdadeiramente, sabe? é isso mesmo, Carla. Assim, só para finalizar uma parte importante que nós falamos um pouquinho sobre a questão da locação, e eu queria não deixar de falar, antes de entrar nessa questão aí desse momento, qual que vai ser o próximo passo, na minha opinião, do mercado imobiliário de locação. Uhum. Quem que vai dar um pulo gigantesco, que vai sair na frente? É quem conseguir, muito rapidamente, desburocratizar o que a gente tem visto hoje no mercado. Esse hoje é o que a gente está buscando na Sancruza, é o ponto-chave nosso, achar uma maneira para que seja menos burocrático possível o setor de locação. Então, assim, um recado aí para as empresas aí ficarem atentas a essa situação. Com relação ao momento que a gente está vivendo, Carla, eu divido ele em duas partes, tá? Eu falo muito com o meu time que a gente pode ficar focado em problema que eu não consigo resolver. Uhum. Eu tô com uma situação lá que a minha internet está ruim e eu não estou conseguindo entrar no sistema para fazer venda, isso aí é um problema. Aí eu vou lá e eu resolvo tudo mais.
A Caixa Econômica Federal não tem crédito. Cara, eu vou procurar outra solução, porque isso aí Outra solução. eu não vou atuar nisso. Existe a pandemia do coronavírus. Amigo, sinto muito. Tem a pandemia, eu vou achar uma solução para me resolver o meu lado e não vou ficar focando na pandemia. O que eu tenho visto, tá? A gente tem realmente uma turma que a gente acompanha. Eu acredito muito, Carla, naquele dilema assim que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. As pessoas não entendem isso direito e às vezes levam para o lado financeiro. Mas não tem nada a ver. Eu sou a média das pessoas que eu convivo, é porque, na realidade, quando você convive muito com as pessoas, você passa a ter os hábitos, os costumes dessas pessoas. Então, você pode conviver com pessoas de pensamentos positivos, você vai passar a ser uma pessoa que tem pensamento muito positivo. Então, a gente aqui em casa, eu, a Márcia, a gente é muito, muito, assim, acreditando verdadeiramente nisso. Então, sempre, todo ano é melhor do que o ano anterior. E todo ano a gente agradece pelo ano que a gente teve. Todo final de semana é muito bom. Então, é um negócio meio assim, é um círculo vicioso de coisas Uhum. boas acontecendo, de energias positivas e tal. Então, eu acredito demais nisso. Quando eu falo com o meu time lá, você está sentado lá de uma pessoa que está reclamando, que não sei o que e tal, sai de perto. Porque isso contagia, sabe? Isso é pior que o coronavírus para pegar na gente, Deus me livre. É Então, você tem que sair de perto verdade. desse pessoal. E o que eu tenho visto, Carla? Eu tenho visto pessoas saindo de casa com pensamentos diferentes. Tem as pessoas com o mindset vencedor, positivo, saem de casa entendendo o Uhum. problema, tá? Olha, eu tenho um Uhum. problema, existe esse problema, eu tenho que achar soluções e meios para contornar isso, mas eu vou conseguir, eu vou resolver um problema do meu cliente, eu vou achar uma solução para que a gente consiga prosperar e vai atrás do objetivo. E eu vejo outras pessoas saindo de casa já com a muleta. Olha, tô indo, mas nem sei se vai valer a pena abrir empresa hoje, porque né, ninguém está saindo de casa e o cara não vai olhar imóvel nesse momento. O desemprego vi na televisão, porque o William Bonner falou que todo mundo está desempregado e tal. Então, assim, a pessoa já sai. Se ela sai de casa acreditando que ela vai vender. Ela tá certa. Se ela sai de casa achando que ela não vai vender, ela não vai vender, ela tá certa também. Nas duas situações ela tá Ela tá certa. certa também. É. Então, assim, eu acredito muito nisso. E eu vejo as empresas que a gente acompanha. Eu faço parte de um grupo né, que a gente encontra com frequência, o pessoal lá do QR Mais, de imobiliárias do Brasil inteiro, e os caras todos falando: olha, o começo foi assustador, a gente não sabia o que fazer, a poeira sentou, a gente entendeu um pouquinho e começamos a andar e o negócio tá indo bem. E aconteceu com a gente a mesma coisa. Direcional tá batendo meta, assim, arrebentando de vender. MRV está vendendo muito bem. São empresas com esse mindset, né, vencedor e achar solução. Eles não estão focados no problema, eles estão focados Não. na solução. Então, assim, hoje a gente está vivendo dessa forma, Carla, respeitando a individualidade de cada um. Na San Cruz eu tenho pessoas que até hoje não foram na San Cruz mais desde o início da pandemia, por questões pessoais, particulares, isso está sendo Uhum. respeitado. Grupo de Então, risco, né? grupo de risco e tal. Então, a gente está com esse Uhum. cuidado, entendendo a situação de cada um, mas nunca o mercado imobiliário criou tantas oportunidades boas para quem quer alugar ou comprar um imóvel. Se eu preciso, eu entendo que a minha função é resolver a vida de uma pessoa através do meu trabalho, é um momento bom de eu fazer isso. E aí você vai falar assim, Isso. ô Carlos, mas é arriscado comprar agora porque a gente não sabe que essa questão da pandemia e tudo mais, o risco ele é proporcional. Nesse momento, pensar em comprar um imóvel com juros baixos, com oferta muito alta, ela vai fazer um bom negócio. Eu entendo isso, eu sou do Vai. mercado. O cliente não Uhum. entende. A Uhum. minha obrigação é falar com ele isso, amigo. Este é o melhor momento que você vai ter unindo oferta alta, juros baixos, condições de pagamento boa. É o melhor momento que você tem. Por isso que eu acho que as empresas estão saindo bem nesse momento do mercado imobiliário. Imagina quando a gente tiver mais
tranquilo na pandemia. Eu acho que o mercado vai voar, entendeu, Carla? Isso mesmo. Eu escutei de um diretor parceiro nosso outro dia também. Ele falou assim que ele está amando, porque a gente sabe que estão acontecendo muita entrega de imóveis. A gente sabe, né? Muitos inquilinos entregando imóveis, mas talvez mudando o custo de um imóvel mais alto para um imóvel mais em conta, né? Tem acontecido muito isso. Mas ele falou assim comigo, Carla, eu nunca tive um estoque tão bom de imóveis para locação. E aí ele está preparando esses produtos que ele tem, né? Ele está preparando porque o mercado não vai ficar parado. O mercado vai reacender novamente com aquela força total que a gente estava aí há 6 meses atrás, e aí ele tem produto para trabalhar. Então, tudo é a maneira de você olhar. É aquele velho chavão. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aqui, em finalzinho de março e começo de abril, parou tudo. Parou tudo, começou a pandemia, que loucura, ninguém sabia o que fazia. A gente pensou assim, o que nós vamos fazer? Sabe o que nós fizemos? Entramos para dentro de casa, lá da Sancruza. Nós estávamos acabando de implementar um sistema novo e fomos dar uma geral no nosso sistema. Trocando foto de imóvel, atualizando o sistema, ligando para todos os proprietários. Então, assim, foi um momento que o mercado receptivo, o mercado não estava conseguindo nos atender, eles vão resolver interno. Então, assim, eu acho que você ficar só lamentando que tem problema, que não resolve, sabe? A gente é muito crédulo de que o trabalho bem feito dá resultado. Pode ser com pouco tempo, ou com médio ou muito tempo, mas ele dá resultado, sabe, Carla? E assim, o foco nosso hoje é pessoas. Pessoas, o tempo todo. A gente tem um time de aluguel muito bom, a gente tem rotatividade pequena. Com rotatividade pequena eu consigo treinar, eu consigo gastar dinheiro com treinamento, porque eu não tenho muita rotatividade. Ô, Carlos. Oi, pois não. Carlos, o Luiz Lara está falando aqui, ó, que junho e julho foram meses excelentes para venda e locação. Luiz é um parceiraço nosso. O Luiz é um cara muito gente boa. É isso aí. Nós estamos batendo meta, Carla, de venda e de locação. Eu estou tendo realmente muita entrega, é verídico, tem mesmo, os tratos estão altos. Tem. Mas no comercial, nós estamos batendo meta todo mês de venda e de locação. Esse mês de julho, vamos fechar com meta batida de novo. Então, assim, a gente tem muito que mostrar... Oi, Carlinha. A nossa obrigação é mostrar para o nosso cliente que ele está num momento bom de compra. Então, assim, hoje, as imobiliárias instruírem o cliente a comprar e a alugar é uma coisa muito boa que ela está fazendo, porque daqui a 6 meses, 8 meses, você vai ver que você fez um bom negócio. Muito parecido, assim, com o pessoal do Hotel Urbano. Né? Vamos fazer um paralelo aqui. Não sei se você já ouviu falar deles. Eles estão vendendo pacotes de viagem muito baratos. Muito baratos. A sua internet está travando de novo. Espera aí que eu vou resolver. A internet do Carlos está travando. Esse horário agora já começa muitas pessoas a acessarem a internet e aí começa a dar essa travada, né, gente? Oi. Esse horário, Carlos, o pessoal começa a entrar e começa a travar, né? Oi? Você tá aí, Carlos? Voltei. Tá escutando? Voltou. Voltei. Então, esse horário é complicado mesmo. Então, Carla... agora começa a complicar. Mas então é isso, sabe? A gente acredita muito em capacitação. Na venda não é diferente. Isso. A gente forma pessoas. Outro dia eu estava até conversando com meu gerente sobre isso. O Carlos, não, a pessoa vem e tal, fica bom e tudo, e às vezes eles saem para montar a empresa. A gente não perde corretor para outra imobiliária. Impressionante. A gente teve 7 corretores nossos que saíram nos últimos 2 anos. Todos se tornaram empreendedores. É um demérito para quem carreira fica? solo. É um demérito para quem fica? De jeito nenhum. Porque o pessoal lá ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Eles estão satisfeitos. Eles estão satisfeitos com o que eles estão fazendo, o que eles estão entregando. Mas
a minha filosofia é formar bons profissionais, para que fiquem lá bons ou para que se aventurem em empreender, né? Eu tenho muito mais, eu fico muito mais feliz de perder profissionais bons do que não treinar, ficar com pessoas que não têm qualidade para atender o cliente do Medíocres. jeito que a gente quer, entendeu? A gente quer. Então, assim, isso é um Isso negócio que a mesmo. gente vai ter o tempo todo se a gente focar em treinamento, faz parte do Isso mesmo. negócio. Carlos, eu acho que agora está na hora de você fazer um merchan, né, da Sancruza, chamar. Eu tenho certeza que tem alguns corretores aí, tem muitas pessoas, muitos consumidores de imóveis, tanto de locação quanto de vendas. Faça o seu merchan agora, chame os clientes para a sua empresa, porque a gente sabe que é uma excelente empresa, uma empresa sólida, responsável. É uma coisa que eu admiro muito da Sancruza, muito mesmo. E não tenho necessidade nenhuma de, como se diz, né, de jogar flores, não, mas é que vocês são justos, né? As parcerias são justas, porque o mercado, muitas vezes, eles querem cobrar dos seus parceiros aquilo que eles não entregam. E aí, a Sancruza se destaca nessa virtude. Vocês escolhem parceiros e os ganhos têm que ser para todos. E eu acho que é isso que mantém a perenidade e o grande diferencial que vocês possuem aí na empresa de vocês, e a gente parabeniza muito por isso, e a gente se sente muito honrado de tê-los como parceiro há tantos anos, e espero que a gente esteja juntos aí pelo menos por mais uns 15, né? Até a gente aposentar, viu? É isso aí, Carla. Então, eu acho assim, a ideia é essa, sabe, Carla? Assim, você sabe da minha história, você me acompanha também, né, fora do trabalho. Então, é um exemplo. Eu tenho uma família grande, né? Nós temos 4 filhos e é um legado que a gente quer deixar para eles. A melhor coisa que tem é eu me transitar por todo o mercado imobiliário, de Minas, fora de Minas, e sempre com ser bem-vindo nos lugares, sempre a gente ter essa liberdade e tal. Isso eu acho que é o que a gente deixa de legal, sabe? É o que a gente quer fazer. E é o DNA nosso, é o DNA da Sancruza, Não é né? Então, discurso, né, Carlos? Porque tem não é gente que tem disso. um discurso maravilhoso, mas as atitudes não combinam com o discurso. Que o Exatamente. nosso desejo mesmo, sincero, é que todos os profissionais possam casar tudo que é trabalhado nas redes sociais de uma forma tão bonita, né? Tem gente que tem uma habilidade aí, assim, astronômica de lidar com redes sociais, mas que o que você vende na sua rede social seja de verdade, seja genuíno, porque é o que você disse na sua fala anteriormente. A tecnologia ela é fundamental, mas o que vai diferenciar os atendimentos lá na frente são os olhos, são o seu atendimento, é o diferencial em olhar para a pessoa e enxergar uma pessoa. É É, isso que vai nos diferenciar aí do mercado como um todo, né? Vamos é. utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis, mas não vamos usar as pessoas. Vamos atender, entender o sentimento, o que ela pretende, atender a real necessidade das pessoas. Esse é o nosso legado e é isso que vai ficar lá na frente. É isso aí, Carla. Assim, de recado aí, eu queria sempre te parabenizando mais uma vez. Isso que você está fazendo é o que eu gosto de fazer o tempo todo. Infelizmente, a minha internet não está rodando aqui, então eu não sei quem entrou, por isso não pude cumprimentar as pessoas que estão aqui, mas tem, assim, a gente tem muito amigo no mercado imobiliário e isso é muito gratificante. Eu sou super a favor da troca de experiência, da troca de ideias. A gente fica o tempo todo batendo papo sobre isso e tentando passar experiências e colher experiências de pessoas do mercado imobiliário. Já foi a época que se tinha aquela concorrência, um tinha que arrancar a placa do outro, isso acabou, isso não existe mais, esse Nossa, mercado já era. está fora. Então, assim,
eu acho que é isso aí, é dividir conhecimento, o mercado ele cabe todo mundo, a gente consegue ser uma empresa lucrativa, a gente consegue ser uma empresa que tenha uma quantidade boa de clientes, respeitando todos os parceiros, respeitando todas as outras imobiliárias. Esse é o nosso conceito e isso que eu quero sempre me policiar para que eu consiga seguir nessa linha e consiga continuar sempre fazendo amigos no mercado imobiliário, influenciando positivamente e inspirando pessoas. Obrigado mais uma vez. Dividir para multiplicar, né, Carlos? Isso aí, Carla. Isso aí. Muito legal. A regra é essa, dividir para multiplicar. É isso aí, Carla. É uma honra a gente estar trabalhando junto. Quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a todos que carinhosamente nos dedicou aí alguns minutos para escutar essa troca de experiência. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de levar realmente força, energia, bons pensamentos para a gente continuar firme aí nos nossos propósitos, porque vai passar, é a frase que a gente mais escuta desde o início dessa pandemia, vai passar. Agora, que ao passar, nós estejamos muito mais fortes do que nós entramos nesse processo. Né? Porque a quantidade de gente que está fazendo curso, que está se preparando para poder sair mais forte do que chegou aqui, esse é o grande diferencial que a gente tem que buscar. Ficar mais forte e estar bem fortalecido para na hora que tiver tudo liberado, a gente só vai vender e alugar. Nós não vamos conseguir nem dormir. É isso aí, Carla. É isso aí. Eu acho que o que você falou faz muito sentido para a gente. Pensamento positivo, mindset positivo, pensar e fazer o bem, que volta tudo para a gente e acaba as coisas sempre dando certo. É isso que a gente pensa e o nosso pensamento nesse ponto é muito congruente. Isso mesmo. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Que todos tenham um resto de noite aí refazedor e que todo mundo levante amanhã com vontade de conquistar o mundo. É isso aí. Sair com um pensamento positivo que vai dar certo. Né? Abraço, sair com Carla. Pensamento positivo que vai dar certo. Obrigada, Carlos. Abraço, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Grande abraço. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, chegamos aí ao final do nosso primeira experiências memoráveis do mercado imobiliário. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente anuncia o nosso novo convidado, que também tem uma história inspiradora e que vai nos ajudar aí nesse fortalecimento, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma excelente noite, uma noite refazedora e que a gente continue firme aí acreditando que vai tudo dar certo e nós vamos conseguir sair bem melhores do que nós entramos neste momento. Até lá. Boa noite.